Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 22 de março de 2026, claro, reverberando as decisões de política monetária tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o FONC optou pela manutenção da taxa básica de juros entre 13,50% e 3,75% ao ano, dentro do esperado pelo mercado, e nós tivemos apenas um único dissenso, uma única discordância. O Stephen Miran acabou votando por um corte de 0,25 ponto percentual. No comunicado, nós não tivemos grandes novidades, de modo que o texto afirmou que o nível de atividade americano continua expandido de maneira sólida, a geração de postos de trabalho formais continua baixa, continua deprimida e que a inflação encontra-se um pouco elevada. Claro que a grande novidade envolveu a menção a respeito dos impactos econômicos incertos do conflito no Oriente Médio sobre a economia americana. Na sua tradicional coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, ressaltou exatamente isso, ou seja, esse ambiente mais instável dificulta a construção dos prognósticos para as principais variáveis econômicas americanas. Também afirmou que esse contexto traz riscos para o chamado mandato dual do Fed, porque por um lado traz riscos de baixa para o mercado de trabalho e por outro riscos de alta para a inflação. Por que eu acredito que o tom adotado nessa decisão, nessa reunião, foi mais rock, foi mais duro? Em primeiro lugar, porque o próprio Powell reconheceu que os membros discutiram, aventaram a possibilidade de um aumento de juros nessa reunião e que, se nós considerarmos os chamados dot plots, ou seja, a atualização dos prognósticos para as principais variáveis econômicas realizadas pelos próprios dirigentes, pelos próprios diretores, nós tivemos sim, é verdade, a continuidade de um cenário de um corte de juros de 0,25 ponto percentual esperado para 2026 e mais um corte de mesma magnitude para 2027. No entanto, tivemos uma maior quantidade de membros, de dirigentes, defendendo que a taxa básica de juros nos Estados Unidos permaneça inalterada ao longo de 2026. Então, isso me faz crer que o tom nessa reunião foi mais rock, foi mais duro com relação à política monetária. Aqui no Brasil nós tivemos a diminuição da taxa Selic de 15% para 14,75% ao ano, dentro do esperado pelo mercado, pelos investidores, basicamente nos últimos 2 dias, ou seja, tínhamos 3 cenários sendo aventados como possibilidades, um corte de 0,50, outro corte de 0,25 e até mesmo a manutenção da taxa Selic. Esses cenários mudaram bastante, sobretudo depois da revelação do IPCA de fevereiro e também do próprio início da eclosão da guerra no Oriente Médio. No entanto, sobretudo nos últimos 2 dias antes da decisão, de fato houve uma consolidação das apostas dentro desse cenário de corte de 0,25 ponto percentual. No comunicado houve várias menções aos impactos econômicos incertos desse conflito no Oriente Médio sobre a economia brasileira, e outro destaque naturalmente ficou por conta do exercício preditivo para a inflação, para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que dentro do chamado horizonte relevante da política monetária, ou seja, 18 meses à frente, o que corresponde ao terceiro trimestre de 2027, subiu de 3,2% para 3,3%. É bem verdade que diversos agentes de mercado, diversos especialistas, inclusive esperavam que houvesse uma aceleração maior para algo em torno de 3,4% ou até 3,5%, e veio 3,3%. E pode parecer um contrassenso que o Copom tenha reduzido a taxa básica de juros diante de um ambiente econômico mais incerto e também de prognósticos que apontam para uma aceleração da inflação no futuro. No entanto, eles apontaram em um dos parágrafos o motivo que levou então a esse movimento, que é o fato da taxa Selic ter sido sustentada em patamares restritivos que colaboram, portanto,
para frear o ritmo de crescimento da atividade econômica e, consequentemente, dos preços por um período bastante prolongado. Então, esses efeitos, essa transmissão da política monetária para a economia real possibilitou então que nós tivéssemos aí espaço, ou seja, em bom português, uma gordura para se queimar e que então justificou a adoção desse movimento. Pensando a respeito do futuro, eles utilizaram um termo ciclo, que me faz entender que nós deveremos esperar um movimento sequencial de queda de juros, de baixas na taxa Selic. Esse distensionamento da política monetária deve continuar então nas próximas reuniões. No entanto, para utilizar novamente um termo que foi usado, o processo de calibragem, ou seja, da magnitude do corte da taxa básica de juros, vai depender sobretudo da evolução do cenário internacional e mais especificamente do conflito no Oriente Médio, ou seja, diante de desdobramentos ainda delicados, complexos, a tendência de manutenção desse ritmo de corte da taxa de juros, da taxa Selic, e se houver alguma melhora, alguma evolução, é possível então que nós tenhamos um aprofundamento desse ritmo de corte da taxa básica de juros já no próximo encontro. Vai depender novamente muito do que acontecer aí dentro dessa evolução da guerra, do conflito no Oriente Médio. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.